Boa noite a todos. Muita saúde, muita paz. É com imensa gratidão ao nosso Deus que estamos aqui hoje, cheios de emoções pela partida do nosso amado Divaldo, mas estamos aqui, pequenos instrumentos que somos, para prosseguirmos nesse planeta Terra, sendo um pouco semeador da palavra do Mestre Jesus. Confesso que o tema de hoje, como nada é por acaso, eu preciso sempre dessa doutrina de luz para que os estudos venham a inflamar as negatividades e dissipar todas elas com os ensinamentos do Mestre Jesus. Gradativamente, nós, aqui nesse momento, vamos entendendo os ensinamentos dele e através da doutrina espírita, através de Allan Kardec, com o livro divino que nos ensina sobre a caridade, sobre os ensinamentos do Mestre Jesus, nós vamos fazer algumas pequenas observações, nada além do que a doutrina espírita define a nível do Evangelho segundo o Espiritismo. E coube para que nós possamos estudar o capítulo 11, amar o próximo como a si mesmo. E percebam que o tema caridade para com os criminosos é o tema de hoje. É um tema bastante complexo, porque eu confesso que tenho grandes dificuldades. Eu confesso que ainda estou no início da caminhada, compreendendo e tentando, a cada momento que eu sou colocada em prova, conseguir fazer a minha parte com o que a gente aprende a nível da literatura. Mas quando chegamos o momento, quando é chegado o momento da prova, aí nós vamos ter a certeza se estamos absorvendo na prática ou se a leitura apenas é ouvida e não colocada em prática. Eu ainda tenho grandes, imensas dificuldades em todos os sentidos. Não pensem vocês, meus amores, que ao chegarmos aqui para falar sobre um tema, sobre o Evangelho do Mestre Jesus, que nós somos isentos dos nossos atropelos, né? Das nossas falhas. Estamos constantemente lutando contra as nossas mazelas, contra tudo que há de imperfeição que cada um de vocês tem, nós temos também, com certeza. Ninguém aqui está impune das dificuldades. E vamos ao Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 14. Caridade para com os criminosos. A verdadeira caridade é um dos mais sublimes ensinamentos de Jesus e de Deus que deu ao mundo. Entre os verdadeiros discípulos da sua doutrina, deve existir uma fraternidade completa. Uma fraternidade completa. Muito difícil uma fraternidade completa, pelas nossas imperfeições. Deveis amar os infelizes, os criminosos, como criaturas que os são. Mas nós temos grandes dificuldades em entender sobre as dificuldades que o criminoso tem.
Porque nós marginalizamos o marginal. Nós colocamos todo o nosso potencial de julgamento sobre o ato. E não nos esqueçamos que Jesus, ele não ama o pecado, mas ele ama o pecador. E de uma certa forma nós fazemos o contrário, nós já odiamos o pecador. E esquecemos da necessidade que temos que ter caridade. Mas somos apenas julgadores. E quando não, vamos para a condenação. Hoje, então, com a mídia aí, né? Já vamos para o julgamento e definindo a vida do ser humano sendo exposta pelo meu julgamento, pelo que eu acho que tem que ser. E segue o Evangelho. Pensais que sois mais merecedores de repreensão, mais culpados do que eles? A quem recusas o perdão e a comiseração, ou seja, a compaixão, a ele será pedido muito menos do que vós. Nós, que estudamos um pouquinho da doutrina espírita e dos ensinamentos do Mestre Jesus, seremos muito mais cobrados, porque temos conhecimento. Se nós estamos aqui, sentados e ouvindo a palavra do Mestre Jesus, já não estamos mais na ignorância. Um determinado momento que eu reconheço a minha falha, eu serei mais cobrado do que o ignorante que nunca nem quis saber dos ensinamentos de Jesus. Percebem a responsabilidade que nós temos? Nós, espíritas ou não, mas nós que temos conhecimento dos ensinamentos do Mestre Jesus e condenamos ainda aquele que faz todo o movimento. Não é fácil, porém não é impossível conseguirmos fazer essa reversão de valores. Não julgueis, porque, meus queridos, o julgamento que aplicardes vos será aplicado mais severamente ainda. E tereis necessidade de indulgência para os pecados que incessantemente cometeis. Não sabeis que há muitas ações que o mundo não considera nem como falta leves e não são crimes aos olhos de Deus e de pureza? Aqui ele esclarece que criminoso a nível legal das leis do planeta, há o julgamento normalmente dos homens. Mas nós teremos que ter certeza que também teremos as nossas divergências e as nossas dificuldades quanto às pequenas falhas e as dificuldades que temos no sentido de infringirmos a lei divina. Também estamos no movimento do crime, não na referência como a lei faz do criminoso, mas nós vamos daqui a pouco ler sobre o livro Fonte Viva, no capítulo 38, Emmanuel relatando sobre o que é também o criminoso em relação às leis divinas. Se existem as leis divinas, nós compreendemos que existe o momento das nossas dificuldades, onde nós também não praticamos essas leis divinas, que são muito mais eficientes para a parte moral, e muitas de nós cometemos essas falhas.
A verdadeira caridade não consiste apenas na esmola, nem mesmo nas palavras de consolação que apresenteis a ela. Não, não é somente isso que Deus exige de vós. A caridade sublime, ensina Jesus, consiste também na benevolência que é concedida sempre. E aí, nós vamos para o Livro dos Espíritos, onde Kardec, na pergunta 886, Livro dos Espíritos, caridade e amor ao próximo. Pergunta Kardec aos Espíritos: qual o verdadeiro sentido do vocábulo caridade, tal qual o entendimento de Jesus? E aí responde os Espíritos: benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições alheias e perdão das ofensas. Observe aqui que ele fala, ó, benevolência para com todos. Todos. Indiscriminadamente, sem escolha. Não é porque é o meu irmão que eu vou ser benevolente com ele. Não é porque é o meu amigo do coração, que eu amo de paixão, que eu serei benevolente a ele. O meu vizinho que me ajuda, que é bom para comigo, que eu serei benevolente com ele. É muito claro Jesus aqui, ó. Benevolência para com todos, sem exceção, sem julgamento, sem preconceito, sem escolhas, sem definições que é branco, preto, amarelo, vermelho, de raça, que seja o que for, independente. A benevolência tem que ser para com todos. E nós temos as nossas dificuldades, pelas nossas escolhas, pelas nossas opções, de escolher a quem eu serei benevolente. Nesse momento, eu estou indo contra a lei divina. Eu não estou fazendo exatamente o que o Cristo me ensinou. E seguindo, indulgência para com as imperfeições alheias. Indulgência para com as imperfeições alheias. Nesse momento, ele nos leva a entender que eu também tenho que ser indulgente para comigo mesmo. Eu tenho que ser indulgente, percebendo a imperfeição do amigo e compreendendo, amparando, direcionando. E quando eu estiver nas minhas dificuldades, eu também ser indulgente. Ele já não centraliza. Ele amplia no sentido da individualidade e em relação à minha pessoa. O alto amor, dominando sobre aquelas mazelas da culpa. Eu preciso entender a responsabilidade da minha ação e não conduzir como culpa, para que eu não me martirize, para que eu não fique adoecido em relação às minhas dificuldades. E segue ele aqui, ó, perdão das ofensas, ponto. Perdão das ofensas. Sempre perdão das ofensas. Independente do tempo, independente do outro me perdoar ou não, independente de qualquer coisa, de qualquer fato que fui acometida, o mestre nos diz, perdoe. Até porque, lembra da frase? Perdoe, eles não sabem o que fazem. Depois, se der tempo, a gente chega nessa frase também. E segue o Evangelho. Podeis ainda exercer essa sublime virtude com muitas pessoas.
E que as palavras de amor, de consolação e de encorajamento conduzirão ao Senhor. A partir do momento em que eu consigo fazer esse movimento de caridade, de compreensão, utilizando o que a gente, entre nós espíritas, a gente, para não esquecer das 3 importantes virtudes, para que possamos ter o desenvolvimento inicial da caridade, a gente fez uma colinha e a gente fala BIP, benevolência, indulgência e perdão. E depois que eu aprendi essa colinha aí do BIP, eu fiquei mais atenta para entender realmente quando eu escutei isso pela primeira vez. Ainda vos digo que estão próximos os tempos em que grande fraternidade reinará sobre a terra. Olha só, essa mensagem foi dita por Elisabeth de France, Havre. Olha, que sublime conforto. Essa doutrina de luz, ela vem, nos puxa para a realidade, mas também nos dá uma compreensão de que se fizermos os nossos esforços, se conseguirmos trilhar dentro do caminho da verdade e da vida que o Mestre nos orientou, nós vamos, através das nossas reencarnações, não sabemos quantas, umas 100, de repente, até chegarmos lá, mas é uma convicção maravilhosa em sabermos que seremos, sim, sempre seremos, movimento de amor e de caridade, semeando e fazendo esse movimento do bem, estamos a caminho da perfeição. Não vamos pensar quando, dentro do merecimento de cada um de nós. Nós vimos hoje o exemplo aqui falado do nosso amado Divaldo. Com certeza, ficamos nós, espíritas, felizes em saber que onde ele se encontra, pela certeza dos ensinamentos da doutrina espírita. Temos certeza que ao receberem ele, amigo lindo e maravilhoso, cumpriste a missão naquele planeta de provas e expiações. Uma bênção. Mas não sabemos quantas encarnações ele teve que passar para também trilhar essa grande vitória no plano espiritual. É esse o nosso objetivo. Mas nós, meus amados, nós somos muito materialistas. Eu ainda penso no carro novo, eu ainda penso, não é para não pensar e não executar, mas não é para só fazer esse movimento de aprimoramento na parte material. Precisamos fazer esse equilíbrio das nossas necessidades básicas e exageradas, mas também vamos fazer o nosso movimento de caridade para conosco, sermos benevolentes, indulgentes para conosco, fazer esse movimento do perdão para com o próximo e para conosco mesmo. E aí, claro e evidente, que a doutrina espírita não fala sobre o movimento de possuir, de ter as coisas que cada um trabalha com o seu suor de cada dia, no seu desenvolvimento profissional e conquistas materiais. Não é isto que estamos aqui esclarecendo, nem enfatizando pobreza financeira. Nós estamos enfatizando continuidade, além da pobreza financeira que não se faz necessário, fazer o movimento da riqueza no plano espiritual, da evolução moral. Só através desse movimento de doação, não somente, como a Elizabeth fala aqui, da esmola, simplesmente, mas do amor, da caridade, da benevolência,
da indulgência e do perdão para conosco e para com o próximo. É esse movimento que precisamos aprender e treinarmos, porque é constantemente nos cobrado em provas. E sempre que a prova chegar, não vamos nos entristecer e tipo, não dou conta e desistir. Não! Se nós não passarmos na primeira vez, na segunda, por consciência, porque a lei de Cristo está dentro de cada um de nós, da nossa própria consciência, é que é a lei que define a parte moral de cada um de nós. A lei íntima, a lei do que eu penso em fazer o meu melhor, e não simplesmente seguir a lei dos homens e fazer o que há de pior para a lei divina e a lei moral. E nesse movimento, vamos entendendo que esses irmãos que praticam ainda esse movimento do crime vinculado à parte social, eles serão, mais cedo ou mais tarde, dentro da lei do homem e também da lei divina, terão as suas recompensas, infelizmente. Mas precisamos ter o quê? Perdão das ofensas, indulgência e benevolência para com o criminoso, para com aqueles que ainda estão nesse movimento tão terrível, tão crucial. Eles são seres humanos e são filhos do mesmo Pai, Deus. Se eu não quiser entender isto, eu vou entender que ele é meu irmão, quer queira, quer não. Ou só é o meu irmão aquele que é bonzinho, aquele que não pratica nenhum equívoco. Primeiro que eu nem vou encontrar isto no planeta Terra. Esta opção não dá para marcar, porque não existe ninguém no planeta Terra que seja perfeito, nem pela minha visão, nem pela visão do próprio planeta Terra. Por quê? Porque ele é um planeta de provas e expiações. Observam como está interligado a nossa caminhada neste planeta Terra? Então, precisamos ter todo o cuidado antes de ficarmos julgando os demais. Com esse texto, Jesus vem nos dar uma grande lição. E ele orienta a fazer esses desafios. Ele nos oferece um desafio maior para sairmos da zona de conforto, como eu havia falado. Porque é fácil amar a quem nos ama. Porque é fácil amar e fazer o bem a quem nos faz bem. Através até dos nossos pensamentos, nós podemos fazer uma oração, uma prece. Ao invés de ficarmos naquele movimento de colocarmos os nossos sentimentos para aquele irmão no seu momento difícil, vamos fazer uma prece. Pelo menos a gente se afasta daquele movimento negativo. Porque se nós formos pensar e lembrar de Jesus, nós vamos pensar quando aquela mulher, lembra daquele assunto, daquela fala, daquele encontro, que Jesus diz: atire a primeira pedra àquele que nunca pecou. E nós, ainda com as nossas dificuldades, estamos com as mãos cheias de pedras. Estamos com as mãos cheias de ódio,
os pensamentos, querendo. E outro detalhe, olha, querendo que aquele irmão morra. Como se a morte fosse a solução para aquele ser que é um espírito que está habitando naquele corpo. O corpo vai padecer. O corpo realmente ele vai morrer. As células vão se autodestruir, tudo vai estar realmente dentro de um momento de morte. E o espírito que está em conflito, que está desajustado socialmente e divinamente com as leis do nosso Deus, ele morre? Ou precisamos orar para que ele tenha a oportunidade de se refazer, se reequilibrar e se manter dentro dos ensinamentos do Mestre Jesus, ou pelo menos tentar se auto-ajustar. E se ele não quiser fazer isto? Desculpem a fala, mas a vida é dele, o problema será dele ao recolher todas as mazelas que ele possivelmente teve oportunidade e não quis. É o livre arbítrio. Uma certa vez, houve um desajuste e um sábio se aproximou desse desajuste, não vou entrar aí nos detalhes, e alguém falou: sábio, sábio, você dá conta de resolver? E o sábio olha para os demais e fala: mas o que eu vou definir e ensinar para vocês sobre o livre-arbítrio? É ele que fez a escolha. Então, precisamos, no momento que a gente já definiu que não temos condições, oremos. Entrega o caminho nas mãos de Deus, que Ele saberá equilibrar aquele ser através da sua trajetória, dos seus objetivos, das suas imperfeições. É o movimento íntimo de cada um de nós compreender esse movimento do perdão. E não trazermos para nós o veneno do ódio. Porque Emmanuel vai falar disso também na página sobre orgulho, que não deixa de ser também um dos movimentos da falta com as leis divinas. E segue aqui algumas reflexões que eu fiz sobre criminoso, né? Antes de encerrar aqui a parte da nossa amada Elizabeth de France, foi uma rainha em que ela fez esse texto e foi codificado por Kardec. Uma pessoa que é criminoso para a gente define como a pessoa que vive fora da lei, e etc., né? Infringindo a lei e colocando as omissões dos códigos. É uma pessoa que vive sobre a margem da lei, definindo as suas dificuldades. Mas, meus amados, nós temos algumas colocações do Emmanuel, não são minhas, e eu vou ler um trechinho do Pão Nosso, para que possamos entender o mecanismo do que também somos. Muitas das vezes, com as nossas ações e as nossas atitudes, somos colocados à margem da lei divina. E diz Emmanuel
no Pão Nosso, Espírito Emmanuel, Francisco Cândido Xavier psicografou, o não e a luta. Mas seja o vosso falar, sim, sim, não, não. Jesus. E só lá no final, seja o vosso falar, sim, sim, não, não. Recomenda o Evangelho. Para concordar ou recusar, todavia, ninguém precisa ser de mel ou de fel. Ninguém precisa ser de mel ou de fel. Bastará lembrarmos que Jesus é o Mestre e o Senhor, não só pelo que faz, mas também pelo que se deixa de fazer. Eu não preciso aceitar o fato da criminalidade. É o que faz essa reflexão. Mas eu preciso ter o meu momento de reflexão e não aceitar, mas pensar como Jesus anteriormente fala. Ali está um ser humano. E eu preciso entender, como nós falamos lá na frente, lá atrás, perdão, que ele é o meu irmão, ele é um filho de Deus. E aí, de novo, nos capítulos 122, vejam só. Lute-se, também Emmanuel e Francisco Cândido Xavier. Lute-se contra o crime, mas ampare-se a criatura. Lute-se contra o crime, mas ampare-se a criatura. Que ele enfrentou nas malhas tenebrosas. O Mestre indicou o combate constante contra o mal. Contudo, aguarda a fragilidade legítima entre os homens, por marco sublime do reino celeste. Vejam o que Jesus espera de nós. A benevolência, a indulgência e o perdão. Ele não espera de nós nenhum julgamento para com o nosso irmão. Então, tendo esta convicção do Mestre, precisamos botar em prática. Falta-nos isto. Rejeitar o movimento de ódio, rejeitar o movimento de ira, de vingança, porque muitos falam em justiça. Mas, na verdade, não estou aqui para criticar, mas, na verdade, está querendo uma vingança, ao invés de uma justiça. Porque a vingança, ele está indo contra aquele ser. Ele tem que pensar no sentido das leis dos homens serem colocadas em práticas. É claro e evidente que a gente precisa pensar dessa forma. Para isso existem as leis. Mas eu não preciso fazer um percurso para ir lá na frente e assassinar o outro por conta disso ou daquilo. Isso é vingança. Isto não é fazer justiça com as próprias mãos. Haja visto naquele momento em que alguém lembra qual o discípulo que vai lá e pá, e Jesus diz: com ferro fere, com mesmo será ferido. Qual foi o discípulo que foi defender o Mestre? E ele diz: Pedro,
Pega essa tua ira e guarda. Abainha a tua espada. Pega essa tua ira, essa tua revolta, essa tua vingança e guarda. Porque vai servir para ti mesmo. Amanhã serás cobrado por esse movimento. Nesse momento, Jesus está ensinando Pedro a ter benevolência, indulgência e perdão. E para concluir, que já está chegando finalmente, nós vamos para o livro Fonte Viva, onde Emmanuel, vai nos relatar, no capítulo 38, ele vai nos dar o ensinamento mediando as nossas dificuldades enquanto lei divina e as nossas dificuldades enquanto as leis da sociedade. Se soubéssemos, Pai, perdoar-lhes, porque não sabem o que fazem. Isso aí é a fala de Jesus, né? Todos sabem dessa fala. Está em Lucas 23 e 34. E aí vem, mano, se o homicida conhecesse de antemão o tributo de dor que a vida lhe cobrará, no reajuste do destino, preferiria não ter braços para desferir qualquer golpe. Já entendemos que ele vai arcar com as consequências. E vê Emmanuel fechando os detalhes que vão acontecer com os que estão à mercê da criminalidade. Se o caluniador pudesse eliminar a crosta de sombra que lhe enlouquece a visão, observando o sofrimento que o espera no acerto de contas com a verdade, paralisaria as cordas vocais, ou imobilizaria a pena a fim de não confiar a acusação descabida. Aí ele vem nesse movimento aqui já despertando para um problema relacionado à lei divina. Se eu vou fazer todo o movimento através da minha fala para destruir o meu próximo, preferível que as minhas cordas vocais emudeçam, que venham ter um problema. Por isso o título é Se Soubéssemos. Ele inclui também todos. Não tem, se você, João, Pedro, Paulo, Maria, não, se soubéssemos, todos nós se soubéssemos, se o desertor do bem conseguisse enxergar as perigosas ciladas com que as trevas lhe furtarão o contentamento de viver, deter-se-ia feliz sobre as algemas santificantes dos mais pesados deveres. Se eu lamento, se eu fico numa aflição, se eu arrumo uma patologia pelas minhas próprias atividades, se eu soubesse que eu fizesse dessa forma, não estaria criando problemas para mim, eu simplesmente agradeceria todas as dificuldades e todos os pesares que caíssem sobre a minha caminhada. Se o ingrato percebesse o fel da amargura que o invadirá mais tarde o coração, não perpetraria o delito da indiferença. E muitas das vezes nós
maldizemos o ingrato que é para conosco. Mas nem precisa. Não precisa rogar praga, como muitas das vezes é falado no ditado popular. Porque a ingratidão vai refletir nele próprio, como Emmanuel nos esclarece nesse belíssimo capítulo. Outra lei divina que, nossa, somos causadores dessa mazela. O egoísta, o egoísmo. Se o egoísta contemplasse a solidão infernal que o aguarda, nunca se apartaria da prática infatigável da fraternidade e da cooperação. Eu não vou lá não, vou ajudar mais ninguém não, estou cansada de ajudar. Eu vou para aquele centro espírita no sábado, segundo sábado de cada mês, tem aquela cesta básica lá, tem aqueles assistidos. Vou lá ajudar